adaptações ao longo dos tempos, o que desencadeou um português totalmente diferente do falado em Portugal, e poderíamos dizer até que se trata do português brasileiro com diferentes sotaques. Essas diferenças não ocorrem somente entre Brasil e Portugal. É possível perceber essas diferenças aqui mesmo, dependendo da região ou lugar onde se esteja, no sul, sudeste, norte, nordeste. Muitas influências propiciou a diversificação da língua nativa. Brenda, tenho 22 anos e sou de João Pessoa, na Paraíba. Eu sou acadêmica do 8º período de enfermagem e faço a pós-graduação em enfermagem obstétrica. Meu nome é Dejana, eu tenho 29 anos, moro em Manaus, sou técnica contábil e estudante de Direito. Você acredita no mito que a língua portuguesa é muito difícil de falar? Eu não acredito que a língua portuguesa seja muito difícil de falar. Eu acredito que haja uma deficiência, sim, na concordância da língua portuguesa, em razão de que nós temos vícios de linguagem, né? Nós temos culturas diferentes e cada povo tem a sua forma de falar. Então, não é difícil de falar, é difícil de compreender. O brasileiro sabe falar português? Acho que não, acho que o brasileiro não sabe falar o português. Nós falamos o português que nós aprendemos. A mistura dos índios com os portugueses fizeram com que nós aprendêssemos a falar do nosso jeito. Acho que, assim, como eu já falei das misturas de cultura, né? Nós somos uma cultura diferente da cultura dos portugueses, então realmente nós não sabemos falar português. O brasileiro sabe sim falar o português correto, porém existe um fator predominante que é a preguiça. Então, por fato desse fator, muitas vezes não se fala o correto. As pessoas sem instrução têm muita dificuldade em falar o português correto? Eu acho que sim, elas têm a dificuldade de falar o português correto. Porque português não é uma língua fácil, português é complexo e a gente fala o que a gente aprende, não é verdade? Então eu acho que sim, que pessoas que não conseguem ler, que não têm um certo estudo, elas têm dificuldade sim de falar o português correto, falam o que ouvem e como elas não leem, elas não sabem diferenciar a palavra que escutam da palavra que podem ler. De onde vem a deficiência de tantas pessoas sentirem dificuldades em falar a língua portuguesa? Vem realmente dessa, podemos dizer, preguiça que o brasileiro tem de ler. Acho que ler é muito importante, é fundamental para abrir os horizontes, abrir os conhecimentos, conhecer novas palavras, certo? Porque ninguém conhece todas as palavras que existem, mas eu acho que quando você lê vários livros, quando você procura entrar nesse meio, você aprende muito mais. Vem dessa falta de instrução, dessa falta de estudos, da falta de leitura, de informações. Muita gente não tem ainda acesso a uma boa educação, um bom estudo, e isso a gente pode ver desde a época do ensino fundamental, que muitas crianças não leem, não praticam a leitura, não sabem falar, né? Se deixa muito levar pelo que é dito no dia a dia, no cotidiano, e esquecem muitas vezes de estudar, ter base, né, para poder falar direito. Apesar da extensão territorial, você acha que todos os brasileiros falam a mesma língua? O Brasil tem várias culturas, não é? Então, eu creio que é difícil uma pessoa se comunicar com outra sendo de outro estado. Não pela linguagem culta. Se nós todos falássemos a linguagem culta, nós nos entenderíamos muito bem. Mas existe a linguagem coloquial, que é aquela das gírias, dos vícios de linguagem. E eu acho que cada estado, cada local tem a sua cultura diferente, tem o seu vício de linguagem diferente. Então, muitas vezes eu vou ter que falar com alguém
de outro estado perguntando, mas o que é isso? O que significa isso? Porque no meu estado essa palavra tem outro significado, às vezes um significado até pejorativo, né? Então acho que fica meio difícil a comunicação. Não que seja impossível, claro, mas é bem assim, diferenciado mesmo. E por fim, você acha que é possível acabar com esses preconceitos linguísticos no Brasil? Para mim, que sou da Paraíba, falar sobre preconceito linguístico já se tornou muito confortável, porque nós sofremos disso, assim, diariamente, né? Não entre nós, porque nós temos o costume já de falar um com o outro, oxente, oxe, mas menino, são coisas que vêm do nosso cotidiano, então para nós é super normal. Porém, para as pessoas que vêm de fora, principalmente os sulistas, nós somos taxados como burros, podemos dizer. Mas não, é o nosso tipo de comunicação, entendeu? Então, é difícil acabar com o preconceito linguístico pela forma de pensar das pessoas. Mas eu acho que se houver uma agregação de valores, nós podemos sim nos entender.